Bom, deixa eu lembrar. Em 1996, tivemos um jogo aqui no estádio Juca Sampaio, quando o CSE fazia a devida inauguração dos refletores, até porque o estádio era gramado, mas não tinha refletores. E naquela oportunidade, no ano de 1996, o prefeito do município, até então, Helenildo Ribeiro, teria colocado iluminação no estádio Juca Sampaio. A primeira oportunidade de iluminação para que os jogos pudessem ser realizados na noite pelo Campeonato Alagoano. Naquela oportunidade, eu, Gilberto Guedes, eu fazia parte do quadro da Federação Alagoana de Futebol. Já era integrante do quadro dos árbitros da Federação Alagoana de Futebol. E, no entanto, Hamilton Didier era o então presidente, e foi à federação e solicitou que mandasse um profissional árbitro para a condução de uma partida entre o CSE e o Atlético de Alagoinha. Esse mesmo Atlético de Alagoinha que volta a jogar no estádio Juca Sampaio pela vez primeira na competição do Campeonato Brasileiro da Série D. Bom, aí voltando para aquela oportunidade, o CSE teria convidado o Atlético de Alagoinha para jogar como uma forma atrativa no estádio Juca Sampaio na inauguração. Naquela oportunidade, a Federação Alagoana de Futebol teria me escalado e eu, no entanto, convidando mais duas pessoas de Palmeiras, o Cícero Mãozinha e o Zé de Nanã, que também conduzia jogos amadores. Profissionalmente, só eu, porque o jogo era interestadual e a federação teria que ter uma ficha técnica da partida. Eu fui convidado pelo Hamilton para conduzir esse jogo e era um jogo num sábado à noite para testar justamente a capacidade do potencial energético dos refletores. E o jogo estava previsto para as 21 horas e nós entramos em campo, eu, Zé de Nanã e o Cícero Mãozinha, e o time do CSE também entrou em campo para o seu aquecimento, aproveitando a iluminação do estádio Juca Sampaio. Bom, e aguardamos a chegada do time do Atlético de Alagoinha. Como era um estado da Bahia, o Atlético se deslocou lá da Bahia para jogar contra o CSE e Palmeiras dos Índios na inauguração do estádio Juca Sampaio dos refletores. E nós aguardamos, deu 9, deu 10 horas e cadê os times? O estádio Juca Sampaio já estava lotado com torcedores, grande atração, estádio com iluminação pela vez primeira. O CSE ia jogar pela vez primeira e com refletores no estádio Juca Sampaio e eu estava como árbitro junto com Cícero Mãozinha, junto com Zé de Nanã, eu tenho impressão, já falecido. Bom, e nós aguardamos. E o time do Atlético de Alagoinha não atrasou a sua chegada em Palmeiras dos Índios e, consequentemente, atrasou o início da partida que estava previsto para as 21 horas, numa noite de sábado. Coincidentemente, quando nós já não tínhamos mais esperança, era aproximadamente 10h20 por aí, foi quando a delegação do Atlético de Alagoinha, que estava vendo em um ônibus particular, o ônibus próprio da equipe, ligou para o presidente Hamilton Didier, dizendo que, no entanto, estava um tanto desorientado e não sabia como chegar em Palmeiras. Naquela oportunidade, eles alegavam que estavam ali nas proximidades de Itaquarana. O tesoureiro do CSE, naquela oportunidade, era o Nivaldo Oliveira, irmão do Antônio Oliveira, narrador esportivo. E o Nivaldo já era o tesoureiro, toda a torcida já tinha entrado, todo mundo aguardava com grande expectativa, nós já estávamos dentro do campo, o time do CSE já no seu aquecimento, já praticamente já cansado do aquecimento e não havia partida para sequenciar. Então, inclusive o Nivaldo foi, por ordem do Hamilton Didier, à procura de localizar a delegação do Atlético de Alagoinha, que, por sua vez, mesmo perdido, foi encontrado. O Nivaldo localizou a equipe
e orientou a chegar em Palmeira. Chegaram em Palmeira por volta das 10 e quase 11 horas, e mesmo assim o time precisava trocar o uniforme para poder entrar em campo. Eu, como árbitro da federação, já tinha dito ao Hamilton Didier que não havia possibilidade da realização de 2 tempos de 45 minutos. Aí o Hamilton, junto com a diretoria do Atlético de Alagoinha, me procuraram e disseram o seguinte: nós não podemos adiar essa partida porque, afinal de contas, esse jogo é um jogo de caráter interestadual e, se tiver que ser realizado, só vai ser realizado 24 horas depois, portanto, na noite de domingo. E eu quis entender, em um acordo com os dirigentes, que o jogo começaria mesmo atrasado, mesmo depois do horário, no sábado, e, consequentemente, nós só poderíamos terminar essa partida no domingo. Foi um fato gozado, que o jogo começou no sábado e terminou no domingo. Naquela oportunidade, foi feito um acordo, as equipes adentraram em campo, jogaram entre si, nós tivemos no meu comando a arbitragem, Cício Mãozinha e o Zé Nanã estiveram nos auxiliando. Então foi um jogo engraçado e meio curioso, porque ficou inclusive dito que foi um jogo que começou no sábado e, consequentemente, terminou no outro dia, no caso, nas primeiras horas de domingo. Então, foi isso, na verdade. Então, para a gente que estava no jogo, para mim, pessoalmente falando, foi bom, porque a gente participou de um momento importante, que foi, pela primeira vez, portanto, a iluminação do estádio Juca Sampaio. Naturalmente, agora o clima é outro. O time tem aí, reformulou a sua iluminação, todas as lâmpadas LED com maior capacidade de potência, muito mais visível para o atleta. Então hoje é uma forma da gente poder lembrar que fizemos parte da história do CSE, justamente num momento importante, como foi o caso da inauguração do estádio Juca Sampaio, da iluminação do estádio Juca Sampaio. Agora, depois de 38 anos aproximadamente, volta o Atlético de Alagoinha para disputar uma partida interestadual, valendo, portanto, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E, de forma, num sábado, coincidência, num sábado, com refletores moderníssimos, já recuperados, já com novas lâmpadas modernas, que são lâmpadas LED, e, naquela oportunidade, para finalizar, o CSE venceu o Atlético de Alagoinha, aqui no estádio Juca Sampaio, por 2-0. Esperamos que isso venha poder ocorrer para se concretizar, porque o Atlético esteve em Palmeira na iluminação, na colocação da iluminação do estádio. O Atlético, naquela oportunidade, perdeu o jogo por 2-0, volta depois de 38 anos, né? Por coincidência, nesse mesmo estádio com nova iluminação. Tomara a Deus que seja uma partida muito boa disputada, que haja, portanto, essa possibilidade. Então é de tudo isso que a gente fala, de ter participado, de ter feito parte da história do CSE, né? Com relação a isso, tem outras tantas histórias que aqui nós passamos e realizamos como profissional da Federação Alagoana de Futebol. Hoje já não sou mais árbitro, naturalmente, não tenho idade suficiente para continuar. Hoje, praticamente, eu vivo na radiofonia de Palmeira dos Índios, em Alagoas, e para mim foi importante, foi um momento importantíssimo para a gente relatar tudo aquilo que aconteceu, naturalmente, num momento importante na inauguração dos refletores. Agora, com novos refletores, com lâmpadas LED, com mais tecnologia, 38 anos depois. Então isso é importante por demais. E aí a gente fica muito agradecido de ter participado desse evento. Há tantas histórias nossas diante de tudo isso com relação ao CSE. Portanto, está aí as nossas declarações diante dos fatos ocorridos. A todos, muito obrigado.